milionário se emociona ao ouvir a mendiga negra pedir ajuda para salvar seu irmãozinho. Era uma noite chuvosa na metrópole, o tipo de noite que faz o chão reluzir e as sombras dançarem nas paredes dos arranha-céus. Carlos, o milionário de sucesso, acabara de deixar uma gala beneficente que, no brilho do luxo, oferecia um tratamento de conto de fadas aos que bem-nascidos. Mas ao cruzar a porta de saída, um frio cortante o envolveu. A chuva caía em torrentes, e seu guarda-chuva não parecia ser suficiente para afastar a solidão que o cercava. Ele caminhava, sem rumo, com os pensamentos em fragmentos. O barulho da chuva, misturado ao murmúrio distante dos carros, ecoava dentro de sua mente. Foi então que, em meio à escuridão, viu uma figura encolhida sob uma marquise. A mulher tinha pele negra e olhos que brilhavam com a luz de um desespero imenso. "Ajudem, por favor! Meu irmãozinho, ele está no hospital em estado crítico." A voz dela atravessou a chuva como uma bala, direta ao coração de Carlos. Ele hesitou. O que pode atrapalhar-se a visita? Uma quantia irrisória de sua fortuna não era o mesmo que oferecer um mundo para alguém em sufoco. Mas o olhar dela, carregado de dor e ansiedade, tornou-se um espelho de um peso que ele conhecia bem. Carlos deu um passo em direção a ela, como se seu corpo estivesse sendo puxado por um ímã. Ela se chamava Ana. O nome ecoou na mente dele, e dentro dele ele sentiu um nó na garganta. A história dela se desenrolava em rápidos flashes. Um irmão doente, um lar desfeito, um ciclo de miséria que se repetia. Cada palavra que ela dizia era uma facada nas certezas que ele tentava manter. "Não tenho muito, mas, por favor, o que eu posso fazer?" Ele esboçou uma tentativa de empatia, mas a água escorria pelo rosto dela, disfarçando as lágrimas. Então, algo se acendeu dentro dele quando Ana falou de seu irmão com um brilho que só a esperança pode trazer. Ela mencionou um nome familiar, um nome que fez o passado dele ressoar como um eco distante. Naquele momento, Carlos percebeu que a vida dela espelhava a sua própria história. Um irmão preso em um ciclo de dor. Ele poderia ter sido essa mesma pessoa. Como pôde esquecer de onde veio? Enquanto Ana falava, ele notou um detalhe. Uma pequena corrente que ela usava, bastante gasta, parecia com um objeto que ele havia dado para sua própria irmã anos atrás. O mesmo tipo de corrente que ela usava em tempos difíceis. Peças que ligavam suas vidas em um laço invisível. E agora, Carlos enfrentava uma escolha que o desafiava mais do que qualquer transação financeira: ajudar de verdade ou voltar à sua vida confortável e protegida do sofrimento alheio. O mundo ao redor dele parecia pulsar, a chuva caindo como testemunha silenciosa de sua batalha interna. Ele estava diante de um dilema: agir e arriscar tudo ou permanecer na sua bolha? O destino do irmão de Ana estava na balança. O que ele decidiria? O que aconteceria quando ele finalmente confrontasse não apenas o passado, mas a verdadeira face da solidão e da indiferença? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou nos olhos de Ana. Seu coração batia forte, mas ele não sabia o que fazer. Uma luz tênue iluminava o rosto dela, e suas palavras ecoavam em sua mente.
Então, uma sirene cortou o ar, e ele sentiu um arrepio. Um carro da polícia cruzou a rua, passando rápido. O som parecia um alerta para as emoções que borbulhavam dentro dele. Antes que pudesse perguntar mais sobre o irmão, um grito agudo irrompeu do fundo da rua. Carlos e Ana se viraram juntos e lá, em uma esquina próxima, uma mulher estava se debatendo, cercada por homens internos escuros que discutiam em vozes altas. A rua estava imersa em tensão e o clima mudara repentinamente. "É a gente que precisa ir embora!" gritou uma das figuras. O rosto dela estava pálido de medo. Ana se agarrou ao braço de Carlos. Seus olhos refletiam terror. Carlos não sabia se era pelo que estava acontecendo ali ou se era preocupação com seu irmão. Naquele instante, um dos homens se virou. Seus olhos se fixaram em Ana. Ele deu um passo à frente, com um sorriso que não chegava a ser amigável. "Ana", ele começou, e a aura sombria do momento caiu como uma sombra sobre todos. "Cala a boca! Não se aproxima!" Ana gemeu, puxando Carlos para trás dela. Ele sentiu o fio na palma da mão dela. "Você não sabe o que está fazendo." O homem se aproximou, mas naquele momento, uma luz de um farol atingiu seu rosto, revelando a identidade dele. Carlos estremeceu. Era Ricardo, um amigo do passado que tinha desaparecido anos atrás após um escândalo que arruinou a sua vida. A lembrança do que acontecerá era amarga. Mas o que fazia ali? As dúvidas inundaram a mente de Carlos, cada uma mais intensa que a outra. "Por que você está aqui? O que você quer com ela?" Carlos questionou. Sua voz tremia. Ricardo riu, um som que misturava escárnio e desdém. "Eu quero ajudar. Ou talvez dificultar. Depende do seu ângulo." Ana ficou pálida. "Você não pode me ajudar, Ricardo. O que você quer?" Sua voz era um sussurro, mas a tensão era palpável. Ricardo deu um passo em direção a eles, e o ar ficou pesado. "Você acha que é só por acaso que encontrei você aqui? O seu irmãozinho não está no hospital, Ana. Ele nunca esteve." Essas palavras foram como um golpe, um balde de água fria na face de Carlos. "O que você quer dizer com isso?" "Ele está mal, eu sei." "Mal? Não, ele está bem. Mas o que você não sabe, Ana, é que a sua história é mais profunda do que você pensa." Ele olhou de elance para Carlos, um brilho de vitória em seus olhos. "Apenas espero que você esteja pronta para encarar a verdade." No instante em que ele falou, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. Ele puxou o aparelho do bolso. O ecrã iluminou seu rosto, e a mensagem que leu fez seu coração parar. Era de um número desconhecido, mas as palavras estavam claras. "Seu irmão está em apuros. Ajude Ana, ou será tarde demais." Um frio percorreu sua espinha. O que estava realmente acontecendo? O passado dele estava entrelaçado com o presente de Ana, e Carlos se deu conta de que nada era o que parecia. Ele olhou para Ana, seus olhos eram um mar de incertezas. O que ele deveria fazer agora? O que mais ele tinha a perder? O futuro deles parecia uma teia intrincada de segredos escondidos, e ali, no meio da chuva e da tensão, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ninguém poderia prever. Carlos olhou de volta para Ana, seu coração pulsando pesado. A tensão no ar era insuportável. Ricardo sorria, um sorriso que drenava a esperança. "Você ainda não entendeu, Carlos. O seu irmão, ele está aqui. Ele precisa de você." A mensagem no celular, um estalo na mente, ecoou como um sino. O que ele estava dizendo não fazia sentido. "Como assim? O que você quer dizer? Onde está meu irmão?" Sua voz subia, aguda, entre o desespero e a raiva. Ricardo deu outro passo mais perto. "Seu irmãozinho. Ele foi sequestrado,
e estava tudo sendo encenado. O hospital, o estado crítico, tudo isso foi uma farsa. Uma risada sombria escapou de seus lábios. Você nunca olhou para os detalhes, sempre tão focado em sua vida perfeita. Ana tremia e Carlos sentiu o pânico brotar em sua garganta. Você está mentindo! Ele está no hospital! Verifiquei tudo! Ele está lá! Sua mão tremeu ao segurar o celular, a mensagem queimando como uma maldição. Ricardo cruzou a rua, ignorando a chuva que agora escorria por seu rosto. Ah, Carlos, é sempre tão fácil viver na ilusão, não? Enquanto você contava sua história de sucesso, outros tomavam conta do que verdadeiramente importava. Então, um clarão ofuscou a cena. Um carro preto passou em alta velocidade, os faróis iluminando os rostos. Carlos virou a cabeça e, quando retornou a atenção para Ricardo, a cena mudou drasticamente. O homem agora tinha um spray de pimenta em mãos. Ele disparou em direção a Ana. Não! Carlos gritou. Mas a confusão tomou conta. Ele se movimentou, mas foi tarde demais. O spray atingiu Ana, que gritava, os olhos se encolhendo em dor. Carlos, me ajuda! Carlos atacou, empurrando Ricardo, desviando sua atenção. Mas Ana já estava se debatendo. O tempo parecia ficar lento. Cada segundo, uma eternidade. O ar ficou espesso, e Carlos se sentiu preso em um pesadelo. Tentou alcançá-la, mas Ricardo agarrou seu braço, rindo, com desdém, a frieza nos olhos. Você não pode salvá-la, Carlos. A verdade é que você nunca poderá salvá-la, porque não é ela que precisa de você, e nem mesmo seu irmão. O sorriso dele era veneno, e cada palavra caía como uma pedra. A mente de Carlos estava girando, confusa. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. E então, algo mais brutal aconteceu. Um estrombo chamou a atenção na esquina. Um carro, uma batida. Um homem, tentando fugir, tropeçou e caiu. Carlos reconheceu o rosto. Não era um estranho. Era seu irmão. Não! O sussurro escapou dos lábios de Carlos. Ele sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O irmão estava ferido, a camisa manchada de sangue. Ele se esforçou para se levantar enquanto o pânico tomava conta de tudo. Os olhos de Ricardo brilharam. Ele estava ali o tempo todo, com a verdade. E você nunca soube. O riso dele era um eco sombrio, uma música de desespero. Carlos se virou, a realidade batendo forte. O que estava acontecendo? Ricardo tinha manipulado tudo? O irmão ferido, a mentira do hospital, a súplica de Ana. Era tudo uma teia de engano. E agora tudo estava-se desmoronando ao seu redor. As sirenes lá ao longe, a chuva ainda caindo, a dor sufocante e o desespero fazendo o coração de Carlos disparar. E no meio de todo aquele caos, sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma. O que mais estava o escondendo? Ana desacordada, seu irmão caído, novas verdades se desenrolando. E, acima de tudo, Carlos se perguntou até onde a mentira tinha chegado e como ele poderia se salvar da própria escuridão. Carlos olhou para Ana, o coração disparado, enquanto a realidade parecia desmoronar à sua volta. O irmão dele, consciente, mas ferido, a cena era como um pesadelo. Ele queria gritar, correr até ele. Mas tudo parecia tão distante. O mundo girava, Ricardo ali, sorrindo como se estivesse em uma peça de teatro. Não! Carlos gritou, a voz embargada pela agonia. Ele puxou o braço de Ricardo, tentando afastá-lo, mas o homem era forte, e a risada dele ecoava como veneno. Você nunca percebeu, não é? O jogo que está jogando. Ana, ainda em choque, caiu de joelhos. Carlos teve um vislumbre dela, os olhos arregalados de dor e medo, enquanto o irmão dele se esforçava para se levantar.
A tensão aumentava e os gritos da multidão ecoavam como um zumbido distante. Cadê a verdade agora, Carlos? O tom de Ricardo era ácido, provocador. Você está prestes a descobrir tudo. Carlos sentiu uma onda de desespero. Ele não ia deixar Ricardo vencer. Então, ele gritou: Ricardo, chega! O que você quer de mim? O que você fez com meu irmão? Ricardo apenas sorriu, e nesse instante, tudo em volta parecia silenciar, como se o universo estivesse aguardando a revelação. O que você não sabe, Carlos, é que seu irmão não é quem você pensa que é. E Ana também não. Essas palavras foram como uma lâmina. Carlos estremeceu. O que você está dizendo? Ricardo fez um gesto amplo com as mãos. Seu querido irmãozinho não é apenas uma vítima, Carlos. Ele está tão envolvido nessa trama quanto eu. E Ana, bem, Ana também tem seu papel. As peças começaram a se mover em sua mente, mas não fazia sentido. A chuva caía incessante, mas Carlos sentia que estava sendo engolido por um mar de confusão. Ele olhou para Ana e seu irmão, ambos envolvidos nessa teia de mentiras. Você está mentindo. Ricardo se inclinou para frente, e as palavras dele foram sussurradas, como uma serpente. Ela é uma atriz, Carlos. A história do irmão. Tudo isso foi apenas uma estratégia para se aproximar de você. Você realmente achou que a vida de um milionário ia passar batido? Que você não seria o alvo? A verdade era como um golpe. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana, uma atriz? Fazendo o papel de mendiga para roubar a simpatia dele? Mas isso não podia ser. Cala a boca! Ele estava tão perto de gritar, de perder o controle. Era doloroso demais. Ele não conseguia entender. O que era real? Mas antes que pudesse processar, algo horripilante aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou a noite. Outro carro, um flash e um estrondo. Um impacto brutal que colocou tudo em pausa. O carro atingiu o homem que estava tentando fugir. Ele se contorceu no chão, parando a poucos metros de Carlos. E então, o mundo ficou em silêncios. Carlos reconheceu o rosto. Não era apenas seu irmão. Era o próprio Ricardo que estava atrás de tudo isso, orquestrando uma cena tão cruel. E agora, com um grito, ele caiu. Você está acabado. A voz de Ricardo estava cheia de fúria. Mas Carlos sabia que havia mais. A visão do irmão, a mensagem, tudo isso tinha um propósito. A verdade ainda estava escondida em meio ao caos. E se eu lhe disser que nada disso é o que parece, Carlos? Ricardo sorriu, mas o brilho em seus olhos era o que realmente assustava. Estamos apenas começando. O mundo se apertou em volta dele. Tudo que Carlos acreditava estar protegido, agora estava pior do que qualquer pesadelo. Ele olhou para Ana, sendo consumida pela dor. O que ele ia fazer? A linha entre quem eram e quem aparentavam ser estava se desfazendo. E agora, tudo o que ele queria era entender qual era o verdadeiro plano. O solitário eco da sirene cortou o ar, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E Carlos sabia que precisaria de coragem para enfrentar não só Ricardo, mas também a verdade cósmica sobre os que rodeavam sua vida. Carlos olhou para Ana, seu coração disparado enquanto a realidade parecia desmoronar à sua volta. O irmão dele, consciente, mas ferido, a cena era como um pesadelo. O desespero o consumia enquanto tentava processar as palavras de Ricardo. Mas tudo parecia tão distante. Todo o seu mundo, tudo em que acreditava, estava prestes a desmoronar. Você não pode estar falando sério, Carlos gritou, a voz ecoando no ar úmido. Ele puxou Ana, que lutava para se levantar, seus olhos cheios de medo e dor. Nada disso faz sentido.
Ricardo, com um sorriso sardônico, observava a confusão de Carlos. Ah, mas você sempre foi ingênuo, Carlos. Peças do quebra-cabeça estão se juntando agora, não estão? Antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou a noite. O impacto de um carro colidindo com um poste trouxe um breu rápido, seguido pelo clarão das luzes de emergência. Um carro da polícia chegou em alta velocidade, deixando o rastro de sirenes na sua esteira. É a sua chance, Carlos, Ricardo gritou, antes de desaparecer na esquina, como um fantasma. Mas a verdade te encontrará. Carlos não pôde desviá-lo de sua mente. Enquanto lutava para processar o que estava acontecendo, o caos ao seu redor aumentava. As pessoas começavam a se aglomerar na calçada, murmurando, os rostos iluminados pelas luzes da polícia, que agora criavam sombras longas e distorcidas. Ele se voltou para Ana, segurando seu rosto com as mãos. Por favor, fique comigo. Os olhos dela estavam marejados, mas ela balançou a cabeça, lutando contra a dor. Carlos, ele está certo. Não sou quem você pensa que sou. Essas palavras foram como uma adaga, cravando fundo em sua alma. O que você quer dizer? O nó na garganta dele aumentou, as lágrimas ameaçando brotar. Ana, por favor, não me diga isso agora. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou parte de algo maior. O meu irmão, ele não está no hospital porque ele está envolvido em toda essa trama. Era para eu me aproximar de você para obter informações. O mundo ao redor de Carlos começou a girar. O quê? Isso é um jogo? Então tudo era uma farsa desde o início? Isso doía tão fundo que ele mal conseguia respirar. Sim, eu fui enviada para te observar. Meu irmão, ele está lá, mas não como você pensa. Ele está envolvido com pessoas perigosas, Ana confessou, a tensão em sua voz subindo. Eu só queria protegê-lo. Protegê-lo? O espanto e a dor se misturavam em Carlos. Então tudo isso foi uma encenação? Nós estamos em perigo? Sim, agora, por favor, precisamos correr, Ana insistiu. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou a noite. Carlos virou-se rapidamente e viu uma sombra se aproximando, a figura de Ricardo cercada por homens mais altos, todos com um brilho maligno nos olhos. O que você fez, Ana? Ricardo rugiu, sua voz forte como um trovão. Você! Sabia que não poderia simplesmente sair dessa. Carlos sentiu um frio atravessar seu corpo. Ricardo, o que você quer de nós? Ao mesmo tempo em que Ana se encolhia. Vocês acham que eu não estou ciente de cada movimento? O jogo está longe de acabar. E o que acontece agora vai ser divertido. Ele ergueu a mão e as pessoas em volta começaram a gritar. Algo parecia mudar no ambiente, um clima pesado de tensão. De repente, mais carros da polícia chegaram. Mas o que veio em seguida, ninguém esperava. Uma explosão distante ecoou, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. Carlos olhou afugentado, enquanto o caos se espalhava, e no meio da confusão, uma figura vestida de preto com uma máscara surgiu movimentando-se rápido como um espectro. O olhar do estranho se fixou em Carlos e Ana, e de repente tudo parecia ainda mais irreconhecível. Droga, eles estão aqui! Ricardo sussurrou com pânico, e enquanto a figura se aproximava com a intenção clara de causar estragos. Quem é você? Carlos gritou, mas a resposta foi uma explosão de luz e som. O desconhecido soltou um grito ensurdecedor que cortou o ar, e a próxima coisa que ele sentiu foi a força sendo subtraída de seus pés, caindo em um mar de fumaça e gritos, enquanto a confusão terrorífica reclamava as ruas, e Carlos se viu agarrado ao braço de Ana. Os desdobramentos que iriam seguir nem começavam a ser imaginados. Eles estavam prestes a descobrir que cada um, inclusive o seu querido irmão, estava entrelaçado em segredos que desafiavam a própria realidade. E a verdade estava prestes a se revelar com uma intensidade que eles nem podiam prever. Carlos olhou para Ana,
o coração disparado enquanto a fumaça densa envolvia tudo. O barulho das sirenes ainda rasgava o ar, mas tudo o que restava era o pânico. Ricardo estava prestes a dar o primeiro golpe na cena que já estava caótica. "Carlos, precisamos sair daqui agora!" Ana gritou. Mas antes que eles pudessem se mover, um raio de luz cortou a escuridão, revelando mais figuras se aproximando. Eles estavam cercados. Carlos sentia que o mundo girava. Ele não sabia em quem confiar. Ricardo estava ali, um sorriso cruel no rosto, enquanto as sombras dos homens se formavam à sua volta, como demônios prontos para atacar. A adrenalina pulsava em suas veias. "Vamos, Carlos, agora!" Ana puxou seu braço, mas ele hesitou, os olhos fixos em Ricardo. "O que você quer comigo?" A voz de Carlos tremia de raiva e confusão. "Queres saber a verdade?" Ricardo riu, e o eco da risada soou como veneno. "Você nunca se perguntou por que tudo isso aconteceu? Por que você é um alvo, Carlos?" Ele deu um passo à frente. Carlos não sabia o que responder. O que havia por trás daquela história? O que era real? E Ana? Ela era uma mentira. E antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, algo brutal aconteceu. Um grupo de homens surgiu com armas em punho, gritando ordens, e uma explosão ecoou ao fundo. O pânico se instaurou. Carlos gelou. "Cadê o seu irmão, Carlos?" Um dos homens gritou, e a pergunta atravessou seu peito como uma lâmina. Ele olhou para Ana, o desespero refletido na fisionomia dela. Ele está aqui!" Carlos respondeu instintivamente, mas a verdade estava se desdobrando, e ele não sabia como responder. O que estava acontecendo? Era como se um tapete tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Tudo em que acreditava, tudo o que valorizava, se despedaçava em instantes. A pressão aumentava, e num movimento instintivo, Carlos se virou. "Para Ana. O que você não me contou? O que mais você está escondendo?" Sua voz ecoou, e ele percebeu que tinha a sensação de estar se afundando em um mar de mentiras. "Por favor, você não entende. Ele precisa que você descubra a verdade." Ana gritou de volta, mas sua mensagem parecia frágil em comparação com a tempestade que ameaçava a consumir. E então o som de um tiro interrompeu tudo. O tempo pareceu parar. A imagem de Ricardo, segurando uma arma, refletia um terrível sorriso. "Você ainda se importa com essa vagabunda? A verdade, Carlos, é que ela e seu irmão estão envolvidos em um esquema que vai te destruir." Carlos estava paralisado do terror. O envolvia. Ele não apenas estava em perigo, todos ao seu redor estavam prestes a pagar o preço. O que Ricardo estava insinuando? O que ele queria dizer? "Mentira! Você não pode continuar com isso!" Ana gritou enquanto a escuridão se aproximava deles. E então, da multidão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que até então estava nas sombras, avançou em direção a Carlos. Seu olhar era familiar, como um espectro do passado. Quando a luz iluminou seu rosto, Carlos ficou chocado. Era sua mãe. "Mãe?" A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. A cena ficou congelada. Os olhares se cruzaram em um instante que parecia eterno. "Carlos!" Ela gritou desesperada. "Você precisa ouvir. Tudo isso é um plano, se desenrolando desde antes de você nascer. O que você pensa que sabe não é nada comparado ao que está por vir." Carlos mal podia acreditar no que via. A verdade que ele procurava estava ali, bem diante dele. Ana, Ricardo, seu irmão, todo mundo estava envolto em um jogo que se estendia além de sua compreensão. "Que jogo? O que você está dizendo?" A angústia e a confusão transbordavam. O mundo estava escurecendo ao redor dele. Cada revelação levava mais perguntas. "Meu filho, esqueça o que você ouviu. Há coisas mais sombrias em jogo."
Ela estendeu a mão, mas a distância parecia intransponível. Carlos se sentiu dividido. O amor por sua família versus a traição que os envolvia. Um círculo do qual não havia saída. Você não tem ideia do que está em jogo, Carlos. O futuro de todos depende da sua escolha agora. A voz da mãe soava como um eco, e a pressão aumentava, o tempo parecia se esgotar. E que ele faria? Uma escolha, um passo em direções opostas. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a única certeza que tinha era que não tinha certeza de nada. O que mais estava escondido na escuridão? O que ele realmente queria saber? Carlos olhou para Ana, o coração disparado, enquanto a fumaça densa envolvia tudo. O barulho das sirenes ainda rasgava o ar, mas ele já não conseguia distinguir o que era real em meio a tanto caos. Ricardo, ali, com seu sorriso cruel, parecia mais um espectador de um filme de terror do que um homem real. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Carlos, um sussurro de incredulidade. A visão dela trazia uma nova camada de desespero. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés e toda a estrutura da sua vida estivesse desmoronando. Você não pode estar aqui. Você desapareceu e agora? Carlos, escute, a mãe dele gritou, a voz cortada pela tensão. O passado está voltando. E você precisa entender que a verdade é mais sombria do que qualquer um pode imaginar. Seus olhos buscavam os de Carlos, implorando para que ele entendesse. Ricardo, irritado, ergueu a arma. Chega de joguinhos, sua velha. Eu não estou aqui para ouvir suas histórias. A verdade é que você, Carlos, está em um caminho extremamente perigoso e não sabe. Seu irmão está em apuros e tudo isso faz parte do plano. A intensidade do momento fez os músculos de Carlos se contraírem. Ele não sabia se acreditava em Ricardo ou na mãe. Era tudo muito confuso. O que o irmão tinha a ver com isso? E por que todos estavam envolvidos nesse jogo? Carlos, não ouça. Eles estão mentindo para você. Ana gritou da sua posição, a dor estampada em seu rosto. Um grito. O pânico. O mundo girava ao seu redor. Mas antes que pudesse responder, uma explosão ecoou, e luzes ofuscantes cortaram a escuridão como se o próprio céu estivesse se despedaçando. A multidão soltou gritos e caiu em um frenesi. Um carro tinha colidido com os veículos da polícia, e a confusão se espalhou rapidamente. Era o caos total. No meio da confusão, a figura encapuzada que antes apenas observava, finalmente se revelou como uma mulher que se aproximou de Carlos com uma velocidade assustadora. Com um movimento ágil, ela empurrou Ricardo para o lado e se colocou entre ele e Carlos. Carlos, você precisa saber a verdade. Quem é você? Carlos perguntou atordoado. A mulher puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Marina? Era sua irmã, que ele pensava estar longe da cidade, vivendo uma vida normal. Não deveria estar aqui, ele exclamou, seu coração batendo forte. O que está acontecendo? Carlos, não temos muito tempo. Seu irmão não está simplesmente em risco. Ele é a chave. Ela olhou para ele com uma intensidade que o fez estremecer. Ricardo, não é o que parece. Ele sempre foi parte de uma grande mentira. Ricardo se recuperou, raiva estampada no rosto enquanto tentava se levantar. Você está louca, Marina. Isso não acaba bem para você. Você sempre foi a peça fraca. Eu não sou fraca, Ricardo, ela respondeu, firme. Você não vai controlar mais nossas vidas. E num movimento surpreendente, ela puxou algo do bolso, uma pequena cápsula que reluzia. Isso pode mudar tudo o que você acha saber. O tempo parou. A tensão era palpável. Carlos olhou fixamente para a cápsula. O que é isso, Marina? Ele sentia que a resposta mudaria tudo. Ricardo, furioso, gritou. Não, você não pode fazer isso. Ele avançou, mas Carlos se colocou na frente da irmã.
sentindo a necessidade de protegê-la. Diga a verdade, Marina. É uma prova, Carlos. Prova de que Ricardo e a organização dele têm manipulado tudo. Você e seu irmão estavam presos em um jogo desde o princípio. Seu irmão nunca esteve em perigo. Eles queriam algo de você, e eu estou aqui para te ajudar a parar tudo isso. As palavras de Marina o atingiram como um soco. Tudo o que ele conhecia, tudo o que ele acreditava, estar certo, estava prestes a se desmoronar. Você está dizendo que eles estavam nos usando? Para quê? Para controlar a família, para prender vocês em uma teia que não conseguem escapar. Marina respondeu, a voz tremendo. Carlos, acredita em mim. Se você não agir agora, pode ser tarde demais. E antes que pudesse processar tudo, uma luz ofuscante iluminou a cena. A cápsula que Marina segurava começou a brilhar intensamente, enviando um sinal claro. Em um instante, a figura encapuzada ao fundo recuou, temendo o que estava prestes a acontecer. As palavras de Marina ecoaram na mente de Carlos, mas o mundo à sua volta continuava caótico. Tudo ao redor parecia cair em uma nova desordem, e ele percebeu que, apesar de toda a confusão, ele tinha um papel a cumprir. O que eu devo fazer? Mas antes que pudesse agir, a cápsula soltou um clarão que ofuscou tudo ao redor. Um grito aterrador cortou o ar, e Carlos deu um passo para trás, aturdido com a força do impacto. O que ele pensava que era uma verdade simples agora revelava abismos profundos. O que mais estava a caminho? Ele estava prestes a descobrir que o que conhecia, amor, amizade, tudo, não era mais o que parecia. E o tempo estava se esgotando. A batalha estava apenas começando, e a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Carlos olhou para Marina, perplexo e arrepiado. O brilho da cápsula iluminava seus rostos, e a tensão na atmosfera era palpável. Rubi e azul, a luz pulsava como se estivesse viva, prometendo revelar segredos que ele estava desesperadamente tentando entender. A verdade? O que você quer dizer com isso tudo? A voz dele tremia, misturando indignação e confusão. Ele nunca imaginou que sua irmã estivesse tão profundamente envolvida nessa trama. Marina estava ali, mas se sentia como uma estranha. Não há tempo. Todas as partes estão conectadas. Ricardo e eu, nós, não somos apenas personagens de uma história qualquer. Temos histórias que nos unem de maneiras que você nem imagina. A voz dela tinha um tom de urgência que fazia seu coração acelerar. Ricardo, agora, recuperado furioso, avançou. Chega! Ninguém vai escapar das consequências disso. A fúria em seu olhar era mortal, como se estivesse prestes a atacar. O chão tremeu sob os pés de Carlos enquanto a luz da cápsula intensificava, revelando mais figuras nas sombras. Outros homens, mais do que só Ricardo, e todos traziam uma aura de ameaça. Eles estão prontos para agir, Marina exclamou, puxando Carlos para trás. Marina, eu preciso saber o que você esconde sobre papai. Ele não está morto, está? A pergunta saiu como um sussurro, mas a repercussão foi como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Marina se arregalaram e a coragem pareceu escorregar de seus ombros. Carlos, eu não pude te contar porque ele está envolvido nisso tudo. Acredite em mim, não é o que parece. O pavor no rosto dela endureceu ainda mais o nó em sua garganta. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem, anulando a gravidade da tensão no ambiente, deu um passo à frente. Era um homem alto, com um ar de autoridade. Ele retirou a máscara que cobria o rosto e um choque colidiu com o coração de Carlos. Era Henrique, seu pai. As palavras saíram num fio de voz, confusas e assustadas.
Carlos mal podia acreditar em seus olhos. O homem que ele acreditava ter perdido para sempre, agora ali, em carne e osso. Carlos, você precisa entender. Não podemos perder tempo. O que se desenrola agora pode definir o futuro de todos nós. A voz de Henrique era profunda, cheia de uma urgência que Carlos não conseguia entender. Como você pôde nos deixar? Como você pôde? Os sentimentos se embaralharam, o choro ameaçando vir. Você é parte disso? Você é um deles? Henrique balançou a cabeça, os olhos cheios de uma dor que Carlos mal reconhecia. Eu tenho que te contar tudo. Nós estamos sendo perseguidos. Eles querem algo de você. Algo que pode mudar o jogo completamente. Ricardo, alucinado, começou a irar a tensão. Chega! Vocês não vão conseguir fazer isso, Henrique. O tempo de vocês acabou. E num movimento rápido, ele apontou novamente a arma, em direção a Carlos. Mas algo na energia do ambiente mudou. A luz da cápsula estourou em uma explosão de brilho, reverberando um som metálico que fez todos se encolherem. O mundo parecia se dividir em duas dimensões, o passado e o presente se colidindo de forma irremediável. Carlos sentiu um vazio se abrir no estômago. Tudo o que sabia estava em questão, e as palavras de Marina, de Henrique, de Ricardo, ecoavam como uma tempestade em sua mente. O que ele deveria acreditar? Sua vida inteira, seus laços familiares, agora estavam despedaçados no campo de batalha. E antes que pudesse processar, uma voz cortou através do caos. Carlos, escute! Eles estão próximos. Você tem que decidir. Era Ana, seu olhar cheio de intensidade, mas havia algo diferente nela, que ele não conseguia identificar. Decidir? Como assim? O pânico se transformou em uma onda, e ele se sentiu preso. Sobre o quê? O que mais você está escondendo, Ana? Então, com um movimento rápido, ela segurou a mão de Carlos, os olhos cheios de dor e revelação. Carlos, o que você acha que é verdade pode ser uma ilusão. Nós estávamos todos conectados, e você tem o poder de mudar tudo, mas a escolha depende de você. E a verdade pode te destruir ou salvar. Agora o futuro parecia incerto, e a luz da cápsula começava a se apagar lentamente. O que estava escondido? O que ele realmente sabia sobre seu passado e os que amava? Carlos sentiu que o tempo se esgotava. Qual seria a verdadeira decisão que selaria seu destino e o deles? E enquanto o som da confusão aumentava e sombras se aproximavam rapidamente, ele entendeu que a única verdade absoluta era a incerteza. As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar, mas ele não sabia se estava pronto para o que estavam prestes a revelar. Carlos estava lutando com tudo o que havia ouvido. A cápsula pulsava e a intensidade da revelação deixava seu coração acelerado. Ele olhou para Marina, depois para Ana. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ricardo estava fora de controle, a fúria iluminando seus olhos. Decidir? Como assim? A confusão e a incredulidade tomaram conta de Carlos. Uma parte dele queria acreditar em Marina, mas a realidade que conhecia estava desmoronando. De repente, uma explosão de luz cortou o ambiente. Os homens ao redor começaram a se mover e a agitação se espalhou rapidamente. A cápsula estourou em uma onda de energia, enviando faíscas por toda parte, enquanto as pessoas gritavam em pânico. E naquele caos, algo chocante aconteceu. Carlos viu, em uma perspectiva breve, um sujeito encapuzado, conhecido por ele. Era Hugo, seu melhor amigo da infância. Estava parado perto da saída, observando tudo com um olhar gelado e desinteressado. O coração de Carlos afundou em seu peito. Hugo, o que você está fazendo aqui? Carlos começou a avançar, mas o olhar dele parou quando o amigo levantou as mãos em um gesto de rendição. Ou seria de desafio?
Se afaste, Carlos. Se afaste. Desde quando você está unido a Ricardo? Carlos rosnou, sentindo-se traído, o nó na garganta apertando. Todas as memórias de infância, risadas e segredos compartilhados pareciam desmoronar. Você não entende. Você nunca entendeu. Hugo gritou de volta, a frustração borbulhando em sua voz. Estou aqui para proteger você. E Marina também. Proteger? Ou controlar? Ana respondeu, sua voz ecoando no ar pesado. Você se meteu em algo que não compreende, Hugo. Hugo olhou para ela, e a tensão fez o espaço parecer encolher. Você não sabe quem está jogando você contra ele. A verdade é que todos nós estamos interligados. Você, Carlos, Ana, Ricardo, todos. E nesse momento, no meio do barulho, a figura de Ricardo disparou em direção a Hugo. Você traiu todos nós. O plano dependia que você ficasse fora disso. Agora tudo está estragado. Carlos sentiu que o mundo girava. Hugo? Ele tinha sido um amigo leal. Como ele poderia estar do lado de Ricardo em algo tão sombrio? Ele olhou de um para outro. Que plano? O que você está escondendo, Hugo? Mas antes que Hugo pudesse responder, houve uma explosão ensurdecedora. O chão tremia e o ar estava cheio de fumaça e gritos. A cápsula, que deveria revelar a verdade, agora se tornava a causa de tudo aquilo. E Carla, uma pessoa até então esquecida, surgiu das sombras. Chega! A verdade é mais devastadora do que todos pensam. Carla gritou, e suas palavras cortaram a fumaça como uma faca. Carlos pôde vê-la, sua equipe ao fundo, e uma arma em suas mãos. Carlos não conseguia processar. Por que ela estava ali? Carla, o que você está fazendo aqui? Ele berrou, sentindo a confusão crescer. Estou aqui para acabar com isso. O jogo que vocês não entendem é muito maior do que isso. O que está em jogo é a nossa liberdade. A determinação misturava-se ao pavor em seu rosto. Você está louca, Ricardo gritou, a voz dele injetando veneno de raiva. Estava tudo sob controle até você aparecer. E, então, em uma fração de segundo, a realidade se despedaçou. A arma de Carla disparou. O som ecoou como um trovão, ecoando em seus ouvidos enquanto todos congelavam. O impacto foi ensurdecedor. Carlos sentiu o clima mudar no ar. Uma onda de choque o atingiu quando a bala atingiu Hugo. Ele caiu, os olhos arregalados, espiralando de dor, enquanto todo o resto parecia se dissolver em um turbilhão de caos e gritos. Não! Não! Carlos gritou, enquanto se jogava para frente. O desespero transformando seu corpo em uma maré de adrenalina. Era como se o tempo tivesse parado, e todo o mundo, todo o seu passado, todos os laços, tudo o que ele sabia, estivesse colidindo em um único momento. A agônia dos gritos, o eco da dor, tudo se unia. Mas Hugo não era apenas um amigo. Ele guardava algo mais profundo. Ele era parte do plano. Carlos sentiu a verdade pesada em seu peito. E no meio disso tudo, uma pergunta ardia em sua mente. O que essa ação provocaria? Que segredos viriam à tona, não só sobre Hugo, mas sobre todos ao seu redor? E enquanto a fumaça começava a se dissipar, deixando a verdade à vista, Carlos sabia que tudo havia mudado para sempre. Carlos se ajoelhou ao lado de Hugo, a cena se desenrolando como um pesadelo. O amigo respirava com dificuldade, a dor estampada no rosto e o olhar perdido. O barulho do caos ao redor parecia distante, como se o mundo estivesse em câmara lenta. Cada batida do coração de Carlos ressoava em seus ouvidos, uma batida pesada que só aumentava a angústia. Desculpe, eu não sabia, Carlos murmurou, o nó em sua garganta o sufocando. A culpa se misturava ao desespero.
Ele não podia acreditar que a traição e a confiança estivessem tão entrelaçadas. Eu não sabia. Os gritos e os tiros ecoavam à distância, mas tudo o que importava era aquele momento. Por favor, não me deixe, Hugo suplicou, os olhos brilhando de dor e medo. O instinto de Carlos era correr, buscar ajuda, mas suas pernas pareciam pesadas, grudadas no chão. Eu vou te ajudar, você vai ficar bem. Ele se virou, buscando alguém entre a confusão. Precisamos de um médico, alguém, por favor. Mas a realidade crua era que ninguém se importava. O mundo havia se tornado um lugar sombrio, onde o sofrimento era apenas mais uma cena de um filme triste. A luz da cápsula ainda brilhava, um lembrete de que havia um caminho, uma saída, um propósito maior escondido em meio à dor. Você tem que nos contar a verdade. A voz de Marina cortou o ar, trazendo um pouco de clareza. O que você sabe sobre tudo isso? Sobre o quê? Eu não entendo. Carlos gritou, o desespero consumindo-o. O olhar de Marina era cheio de determinação. Hugo, você precisa falar. O que está acontecendo? Naquele instante, um momento de silêncio pairou, como se o tempo desacelerasse. Hugo olhou nos olhos de Carlos, uma mistura de arrependimento e terror. Carlos, Ricardo, ele não vai parar. Ele sabe sobre você, sobre todos nós. A única maneira de deter isso é abrir a caixa. A cápsula é a chave. Que caixa? Que cápsula? A confusão transformava a dor em um turbilhão. Mas Hugo, com um último esforço, balançou a cabeça. Você sabe, a verdade precisa vir à tona. É isso que ele quer. Ele quer que você se sinta impotente. Marina se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Carlos. Tem que haver uma solução. Você pode acabar com isso. Podemos acabar com isso juntos. O calor da presença dela deveria trazer conforto, mas em vez disso, a incerteza continuava a lhe devorar. Então, um grito ecoou, um grito que cortou a fumaça e trouxe de volta a realidade brutal. Carlos! Era Ana, a voz arrastada e aguda, a tensão em seu olhar. O que você está esperando? Se você não agir agora, tudo estará perdido. A decisão estava diante dele, pulsando como o próprio ritmo da luta. Ele olhou para o chão, para Hugo, para a cápsula que brilhava sob a luz daquelas lanternas. E se eu não conseguir? E se a verdade não for suficiente? A ansiedade subiu como uma onda alta, mas no fundo sentia uma tianguidade crescente. Nós temos que nos unir. Não importa o quão difícil seja isso. A voz de Carlos era agora mais firme, um lampejo de esperança que emergia da escuridão. Ele era um elo, o elo que poderia unir todos de volta. Com um gesto decidido, ele pegou a cápsula, e ao segurá-la, uma onda de poder fluía por seu corpo. Agora, a verdade virá à tona, ele gritou, essa declaração ecoando nas alturas. O ar ficou tenso e a luz explodiu, os segredos começando a se revelar. A batalha dentro dele estava longe de terminar. Mas enquanto ele unia todas as forças, a pergunta ainda insistia. No fim, quem ele realmente era? O que ele de seus braços e um mistério na escuridão, Carlos fez a única coisa que parecia certa. Ele finalmente se sentiu pronto para enfrentar qualquer verdade que viesse, mesmo que isso significasse perder tudo. Mas agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir o nosso crescimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e se alistar na nossa jornada.